Muito boa tarde, povo angolano. Viemos de novo no nosso programa Anane Congo, o programa onde falamos do nosso povo, falamos da vida do povo angolano na diáspora, falamos dos acontecimentos em Angola. Nós não fizemos a política, mas como filho de Angola, patriota angolano, então fizemos o trabalho com todo o amor, sem perturbar a vida do povo angolano. E hoje viemos de novo com esse programa. E nosso programa é chamado Anane Congo. Vou falar um pouco em Kikongo para tirar a atenção dos mais velhos, a atenção dos que são bacongos. Koambutazama, Masezama, Kagizama. Emono Toyune Congo ngina. Emono mwana ngini nanga vo, nteke lo ngini nanga vo, tofo lo ngini nanga. Kansi koene lo vita, nzevo, maikulu ibobe mono, kuna luni nanga eno, kuna nzaye mvimba tu, kambanza Kongo, kabinda vo, guizi, ye ndambu ibengu, kuna nzeto vo, kuna ndambu ambriji. Ate kuna Congo Brazzaville ye ambuta yeni nanga kuna Bakongo. Nzevo mulanda yeni nanga maukulu iboba nana ibobila muna kiputu kansi ambuta siya sasula. Emono muna luutu kuluama ye longo kabo ambuta na akala yetswaswa ni diambuvo engindi zao kazele vaki mosiko fete monavo ambuta se eza ezili kwa voandisa mono elonga kobo kuna kanda dini Kongo na dibwa vova guizana vova guizana. Povo angolano, na tradição Congo, seja que for, seja for o assunto, o acontecimento, a grandeza do assunto, deve haver a solução. E aquela solução é sentar, conversar, chegar numa conclusão. Essa aqui é a tradição Congo. Essa tradição que me levou a entrar nesse assunto. Quando eu vi na televisão Zimbo, eu vi outros assuntos, eu vi que como que bacongos chegaram nessa situação? Tá onde os mais velhos? E quando fiz o vídeo, também conversei com a gente da Bélgica, daí descobri que havia divergência. Um era zairense, o congolês, o outro era angolano. Então, fiz o vídeo, veio ameaças, insultos, até crianças entraram. Daí, comecei a pensar. E eu falei com ambas partes, falei com o pastor Pembele, falei com o administrador, estou a esquecer o nome. Depois a igreja passou a mensagem na filha do doutor Zassala. Ela não gostou de eu falar o nome dela. Aqui não falar o nome da filha do doutor Zassala,
vou guardar o nome, para eu prometi não citar o nome dela, mas ela me chamou. Até ela disse a mim, ela vai ver o vídeo, que a igreja que passou o número. A igreja passou-me também o número do pastor, do doutor Zassala. Enviei a mensagem e eu conversei com ele, o doutor Zassala. Ouvi ambas partes. Quero apenas esclarecer aquilo que estou a dizer. Porque estou a seguir insultos, estou a receber chamadas, ameaças das igrejas, e todas as coisas. Mas gostaria de esclarecer aquilo que estou a dizer são apenas minhas opiniões, mas está a vir de vários lugares, várias pessoas, e eu estou a analisar isso. Quando estou aqui a falar, não é porque sou bêbado, porque difamação, porque não sei de que trata-se, como estão a dizer, os que estão a escrever. Mas quero confirmar uma coisa: eu sou o pássaro Toyo Nekongo. Pergunta aos mais velhos de Bakongo para esclarecer Toyo Nekongo quer dizer o quê? Aquele pássaro que aparece com a notícia para informar o povo. Assim que o pássaro sempre aparece com a verdade, isso que estão a cair naquela armadilha, posso dizer, né, nos assuntos que o pássaro está a contar, nunca vão gostar da presença do pássaro. Mas eu tive que contar isso. Tenho que contar a verdade porque eu sou de Angola, filho de Angola, verdadeiro filho de Angola. E hoje eu vim para contar, eu prometi, eu disse, estou a receber chamadas, ameaças de muita gente. E recebi também a chamada porque houve encontro entre a igreja Imut e o doutor Zassala, a família, ambas partes. Mas esse aqui não é o meu problema. O meu problema é defender este povo, o povo angolano. O meu problema, o pastor que está em Angola a dividir a família, o problema é o pastor que vai enfeitiçar o povo angolano, eu vou entrar. O pastor que está a estragar a vida das pessoas, que está a estragar a vida do povo, e aquele povo, e o povo angolano de Cabinda Cunano, eu vou entrar. Então, eu disse, uma senhora ligou para mim, deixou-me a mensagem. Eu meti a mensagem. E eu estou à espera da senhora, já liguei para ela várias vezes, ela está ocupada. Ela prometeu que vamos fazer a entrevista. Estou à espera da abertura dos voos. Eu chegarei na França para a entrevista. Ela aceitou, faremos a entrevista, vocês vão ver o vídeo. Ela vai contar tudo. Aliás, a pessoa que está na Bélgica também aceitou a entrevista. E a outra pessoa que veio da Suíça, agora que conta essa história que vou contar agora. Sempre para a igreja Imut Branham. E eu vou contar muita história. Eu irei até nos Estados Unidos falar com americanos para contar o que a igreja Branham, William Branham, e para contar a ideologia daquela igreja. E nós veremos
Será que isso está acontecendo? Igreja Branham. Deixa a gente entrar no assunto. Vamos falar um pouco dessa igreja IMUT em Angola. Eu sei que o governo está a defender. Então nós veremos o que vai acontecer, porque eu estou apenas a dizer a verdade. Vamos falar um pouco do pastor Lucingama. Eu sei que o nome que vou citar, o pastor Lucingama, ele foi o primeiro pastor da igreja IMUT. Então, o pastor Lucingama, ser o primeiro pastor da igreja IMUT, pergunto eu aos membros da igreja, onde está o pastor Lucingama? O que aconteceu para o pastor Kamalandwa virar o pastor? Quando o governo angolano recebe o documento de pedido da inscrição da igreja IMUT, quem foi que fez o pedido? Foi o pastor Lucingama? Foi o pastor Kamalandwa? Pastor Kamalandwa, você fazia parte da igreja Branham no Congo? Sim ou não? Então o pastor Kamalandwa, na altura que você esteve no Congo, você era intérprete na igreja Branham, que encontrava-se na Avenida de l'Université, na área chamada Rigini, em Kinshasa, no Congo. O pastor Kamalandwa, corrige-me se eu estou a dizer as mentiras. Como membro da igreja, disseram que você fala à toa, você nem sabe o que se trata. Mas gostaria de dizer ao pastor Kamalandwa, eu já entrei em contato com o Congo. Eu chegarei para fazer a entrevista no Congo, apenas para ouvir a tua passagem naquela igreja, que era você. Eu quero apenas que o governo angolano escute, não é na minha boca, mas na boca das pessoas que te conhecem, a partir do Congo. Agora estou apenas a explicar como que o pastor Kamalandwa sai do Congo para entrar em Angola. E quando entra em Angola, como que ele fica pastor dessa igreja. Como que ele tira o poder de ser pastor na mão do pastor Lucingama. E depois virei contar os acontecimentos até dia de hoje. Eu virei com provas, vou citar nomes das famílias, ruas, casas, e eu vou citar até pastores de Angola, até que chegar neste ponto. E eu vou citar as pessoas que andam a ajudar o pastor Kamalandwa. Se ele é apenas pastor, então um pastor terá tropas que vão ameaçar membros da igreja. Pergunto ao presidente da república, ao presidente da comandante da segurança, da polícia. Então, aquela gente que são polícia, que são membros, que trabalham para Kamalandwa, qual é esse governo que deu aquela gente para ser pastor, para trabalhar para Kamalandwa? E apenas uma pergunta. Deixa eu regressar para contar a história do pastor Kamalandwa. O pastor Kamalandwa fazia parte da igreja Branham, que encontra-se na Avenida de l'Université. Avenida em Kinshasa, Avenida de l'Université, em Rigini. Rigini é o bairro, é a área. Em português, Avenida de Universidade. Encontra-se no bairro chamado Rigini, em Kinshasa. É a maior igreja do Branham, em Kinshasa. E ele era intérprete naquela igreja.
E o pastor daquela igreja na altura, ele era intérprete, é chamado Mbombo Capé, é Muluba. Estou apenas... E você sabe onde o pastor fica lá em cima a pregar. Todo mundo fica embaixo. Então o intérprete fica para trás do pastor, ao lado do pastor. E quando todo mundo vê a pessoa, então você também fica famoso, porque a igreja vão conhecer a pessoa, porque ele é o intérprete. Estamos a falar no ano 88, 89, 90, 91. Porque o pastor Kamalandwa entra em Angola em 91. Vai a Moanda com documento congolês. Ali você entra para Angola. Estou apenas, o pastor Kamalandwa não fica a tremer. Eu vou contar a tua história. Pode mandar o filho insultar a filha. Na altura você tinha 3 crianças, né? Porque em Angola você só fez 2 crianças. Mas no Congo você tinha 3. O Eliezer que me insultou nasceu no Congo. O Eliezer que me insultou. E o outro, que é a Glória também que me insultou. Ela também nasceu no Congo, não é? E o outro, quem? Estou até a esquecer o nome. Você tinha 3 crianças no Congo. E quando você veio a Angola, a tua esposa, que também é Muluba também, ficou com as crianças. O senhor Kamalandwa, você lembra-se que cometia crimes no Pongabi, em Kinshasa? O pastor Kamalandwa sabia que você no Congo cometia crimes em Kinshasa? No Pongabi, era a praça grande conhecida no Congo, chamado Pongabi. Lembra-se da senhora que vocês apanharam à noite, que vocês queriam matar? Lembra? O senhor que era membro da igreja, Branham, disse que não tinha nada, não tinha dinheiro. Aquele senhor também vai falar. Já entrei em contato com ele. Eu virei com muita coisa. Virei com muita coisa. Estou a dizer o pastor Kamalandwa. A pessoa que vocês apanharam naquela praça Pongabi, naquela noite que você queria matar ou roubar, aquele homem que te convenceu para você virar, que te pregou naquela noite, que só tenho Bíblia, não tenho nada, não me mata, que te pregou para você virar membro da igreja, também ele vai falar. Só quis te fazer lembrar. Senhor Kamalandwa, você ficou membro da igreja, intérprete, e você continuou a pedir empréstimo no membro da igreja. A tua criminalidade que você já fazia no Pongabi, o teu grupo, continua na igreja. E sempre que a gente saía da igreja, a pessoa vinha te ameaçar fora da igreja, devido das dívidas, de empréstimos que você não pagava. Isso fez que a igreja chegasse ao ponto de te convidar e te dar avisos, mas não parou, tomaram a decisão de não fazer mais parte da igreja. Mas, antes de tomar decisão, falaram contigo de não aparecer mais na igreja, e a igreja tinha lei, sempre que acontece alguma coisa, ele dizia isso ao povo, para o povo não assustar que não, o intérprete desapareceu. Então, contaram isso na igreja, que não, o intérprete tinha muitas dívidas, pessoas dos membros, ele pedia dinheiro no povo que ele não pagava, e está nos causando problemas, e vimos que ele ainda descansa em casa para mudar de comportamento. Daí ele vai regressar. E o tempo que te meteram de lado foi o tempo que você arruma as coisas, aquela vergonha. Você entra em Angola em 1991. O pastor Kamalandwa, estou apenas a contar a tua história.
E o governo vai ouvir isso. O pastor Kamalandwa, quando você manda tropas nas casas das pessoas, membros da igreja que te conhecia ou te conhece, para ameaçar, mandar calar a boca, então veremos, será que o presidente João Lourenço, será que são membros da segurança, Estado-Maior, o novo que está aí, não estou a me lembrar, não queria citar o nome, são quem? O comandante da polícia, que são teus amigos, que também são membros do Branham. Então eu virei com as provas. Como perguntaram, tens provas? Vocês perguntaram. E eu quero vir com provas. Acho que já não haverá insulto, haverá debates. Vocês vão ver cara das pessoas que vão contar a história. Então vocês dizem, se não fizeram parte da igreja, os americanos que vão contar o Branham a partir da América, viremos tudo. Eu chegarei até na sede do Branham, só para vos fazer entender. Vocês brincaram, pá. Vamos continuar. Em 1991, o senhor Kamalandwa entra em Angola. Encontra a igreja Branham. Mas quem era o pastor na altura é o pastor Lusingama. O pastor Lusingama, e você também encontrou alguns membros também que faziam parte da igreja Branham em Kinshasa. Só que o Kamalandwa não gostava dos membros que estiveram no Branham, no Congo, na altura que você era intérprete. Porque aquela gente tinha o conhecimento do teu tempo, da tua época, naquela igreja. Então você causava problema a todos aqueles membros. Assim que você encontrava membros, você estava lá em que ano? 81, Então essa tinha o meu conhecimento. E você afastava daquela gente. Ou afastava toda aquela gente não fazer parte da igreja. Porque tinha conhecimento do teu comportamento, da história, da tua época, no Congo. Ali já começou problemas. E como você era membro daquela igreja, tinha muitos conhecimentos, era intérprete, ao lado do pastor, muita coisa. E o pastor Lusingama vai fazer sair o balde lá fora para membros da igreja dar as opiniões. Na altura, você já descobriu que não havia pessoas aí daqueles anos que você teve no Congo e os novos que vinham na igreja e não sabia o que passou no Congo no teu tempo. E você causou problema. O erro do pastor Lusingama, a gente vão acabar votar você. Muitos balubas votaram, e muitos congoleses que faziam parte votaram para ti. E daí você fica pastor, faz cair o pastor Lusingama. Na altura o pastor Lusingama já tinha feito o pedido da igreja para ser registrado pelo governo. Só que no nome, em vez de ser Branham, ou meter o nome dele como pastor, ele não fez. Ele disse que era a igreja de Jesus. Jesus de filho de Deus. Ele nunca fez igreja, ele não podia fazer igreja em Angola. E você como ia representar o pastor Lusingama, você descobre tudo isso, vai meter o teu nome e troca de documento. E quando o governo aceita a igreja, você vira pastor da igreja. Não é verdade, pastor Kamalandwa? Pergunto eu, o pastor Lusingama está onde? Anda onde? O pastor Kamalandwa em Angola fez 2 filhos, né? Claro que o
pastor Kamalando fez 2 filhos em Angola. O outro filho, parece que a filha caçula é Shaumba. E a outra que é a dama que tem problema de saúde. Não sei se estou errado, o senhor, o pastor Kamalando. As crianças que você tinha feito em Kinshasa, parece... Não estou... Já disse o nome. Eben, Eliezer e a Glória. São eles que nasceram no Congo. Que ficaram com a mãe, que é Muluba. Você entra em Angola, como a igreja Branham que estiveram na cabeça, eram balubas. Quero esclarecer se você é angolano, tinha feito o pedido de nacionalidade, como o outro irmão da Holanda disse para mim. É claro que ele é baluba, mas tinha feito o pedido e ele tem documento como angolano. Claro, pouco importa se ele é angolano ou não, mas se ele é pastor, não é para dividir o povo angolano, não é para enfeitiçar o povo angolano. Se ele é pastor, a trabalhar como angolano, a trabalhar como pastor, seja congolês, com documento congolês, para nós não é problema. Mas dividir o povo angolano, enfeitiçar o povo angolano, dividir as famílias, fazer sofrer as famílias. E eu vou contar as famílias com quem o pastor Kamalando teve problema. Eu vou contar até os nomes das famílias. Vou contar até o que aconteceu. O pastor Kamalando, estou a pedir ao governo angolano, com os comandantes da polícia com quem eu falei, se o senhor tinha feito o pedido, então o senhor terá o documento que justifica a sua nacionalidade em Angola. Você não pode tratar bilhete em Angola sem certidão ou sem cédula. E consoante a tua idade, a tua cédula ou certidão só pode ser feita na sua aldeia. E na sua aldeia, ali está registrado. Então, se você é de Damba e do Uísque, prometo-te que nós veremos o registro. Estou a dizer a todos mais velhos de Damba, como Equibocolo, não queremos ouvir batota que não, a benenzimos em Luku. Engei ele songe polovo e a de musibata. Iremos longe. Quem vai fazer isso no norte? Ambani Genzimbo. Trair a tribo Bakongo para ajudar alguém que está a enfeitiçar a família Bakongo, a dividir a família Bakongo. Vamos tratar daquela pessoa. Eu irei longe. Irei até falar ao presidente da República. Dou-vos chamar a minha palavra. O respeito que eu tenho no presidente, eu não vou contar nada. Mas eu sou filho de casa. Eu sou filho de casa. Eu sou filho de casa. Eu me lembro a filha do velho doutor Zassala, quando eu falei com ela disse-me que ela estudei com a filha do presidente da República. Apanhei aquela palavra. Só estou a te fazer lembrar. O pastor Kamalando, pessoas que estão em Angola vão falar, estão dispostos. Ainda não contei nada, estou apenas a contar como que você chegou em Angola, como que você conseguiu documento. Eu já pedi, já falei com a gente da polícia, que eu conheço, para fazer o trabalho. Não é amizade, nem nada de influência. Aquelas pessoas que são da tropa,
com que pastor Kamalandwa utiliza para ameaçar membros da igreja que te conheceram naqueles anos 88 e até 91, você fez parte como intérprete da igreja Branham, que você não gosta da presença dele na igreja porque tem conhecimento da sua época. Já estamos em contato e já estou em contato com a pessoa com quem você apanhou naquela praça Pongabi. Aquela pessoa, você que te pregou a boa nova para você converter, ficar membro da igreja. Ela vai passar para explicar o que aconteceu naquela noite, você era quem, e como que ele te convenceu para convertir-se e ficar membro da igreja. E para você ficar intérprete na igreja. Porque você ficou membro e começar a... Intérprete não é português, mas intérprete de Lingala, francês, como é a terra deles, lá no Congo. E você chegou em Angola, ficou membro da igreja, aprendeu a falar português, e até hoje. Para hoje, ainda paro aí da tua história. O pastor Kamalandwa, virei com outras histórias que vou contar do pastor Kamalandwa, e eu virei com vídeos. Não assusta, não é comigo, mas manda as crianças insultar as pessoas que você vai ver nos vídeos. Mas não a mim, faz favor. Eu sou Toine Congo. Apenas ia contar a história dos Bakongo. Ia defender a pátria Bakongo. Os mais velhos Bakongo, traidores, por causa de dinheiro, você vai dar a tua luvila, a tua ideia para ajudar alguém? Ambutavô? E bulukimbi? Tua dia tu kubata, naka kote kubata. E si vata lusimben kele, lubangeki. Voka lumbonde leko, seka manise bata. Seka manise bata. Lutoma sala, kukana de óculos de Nicom. Quem bote aqui? Até a próxima.